cantamos aqui essa noite, que na força do Espírito Santo nós proclamamos que pagaremos o preço para sermos um só coração no Senhor. Por mais que as trevas militem, nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. A união no meio do povo de Deus ainda é a parte mais frágil que existe no meio do povo de Deus. Era para ser a parte mais estruturada e mais forte. A própria canção nos mostra que, redimidos pelo sangue de Cristo, lutando um bom combate no Senhor, lado a lado trabalhamos, sua igreja edificando. A própria canção mostra que é o serviço que temos juntos uns com os outros que vai tornar este trabalho forte, esta unidade forte. Quanto mais nos distanciamos do corpo de Cristo, mais deixamos fragilizada a comunhão no meio da igreja de Jesus. Então, não adianta nós cantarmos, acharmos bonitos certas canções e nós não trabalharmos juntos, concorda comigo? Nós precisamos estar trabalhando juntos para que nós possamos ver esse alto preço valer a pena por nossas vidas a cada dia e ver o quanto Cristo está conosco. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 1. Livro de 1 Samuel capítulo 1. Acharam? Eu quero ler essa história que para mim ela é muito legal. Parece coisa de filme, mas é real, aconteceu e tem muito a nos ensinar hoje. 1 Samuel capítulo 1 diz assim: havia um certo homem em Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Joroão, neto de Eliú, bisneto de Tou, filho de Efraimita, Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma chamada Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos e Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções a sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo: ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba não serão
cortados. Então ela continuava a orar diante do Senhor. Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estava embriagada. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Eu estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz, e que Deus de Israel conceda o que você pediu. Baixe sua cabeça, vamos orar. Oh Deus Santo, oh Deus Santo. O Senhor é o Deus que ouve a oração daquele que se humilha, que se angustia diante de Ti. Nessa noite, Senhor Deus, existem pessoas que precisam, Senhor Deus, aprender com a lição dessa história. Que o Senhor venha ouvir nossa oração, venha nos ajudar a vencer os obstáculos que se levantam contra as vitórias que o Senhor tem para a nossa vida. Nós possamos ter certeza daquilo que o Senhor tem para nós. E nos ajude, Senhor, a firmar os nossos olhos no Senhor e não esquecer que o Senhor é capaz de fazer o impossível por nós. Te dou graça, Senhor Deus, por esta noite, por esses irmãos neste lugar. Estamos aqui orando, pedindo que o Senhor nos fale ao coração, nos fale diretamente à nossa alma e nos transforme pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A história do livro de Samuel, principalmente o livro de 1 Samuel, tem dois personagens que marcam o livro de Samuel. A verdade, três, né? Samuel, Saul e Davi. São três personagens que mais se destacam no meio do livro todo de 1 Samuel. Na época do nascimento do profeta Samuel, foi uma época que foi marcada por alguns fatos muito interessantes. O livro de 1 Samuel, ele é seguido cronologicamente do livro de Juízes. Só que quando você olha na sua Bíblia, o livro que está antes é Ruth. Não é verdade? Só que não quero que você ignore Ruth. Não sei se você sabe, a Bíblia não está descrita em forma cronológica. Mas eu estou te dizendo aqui como que é a cronologia. Para você linkar 1 Samuel, você tem que linkar com ele com o capítulo 21 de Juízes. O livro de Juízes termina com um versículo que tem um problema muito sério do povo de Deus. E desse problema muito sério, origina-se essa história. Veja lá, Juízes capítulo 21, o último versículo. Juízes 21, o último versículo, o que que diz? Acharam? Termina assim, ó, o capítulo 21 de Juízes. Vamos ler juntos? Naquela época, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia melhor. Olha só. Olha como é que termina o livro de Juízes. Não tinha um rei e cada um agia como
ele achava certo. Tinha a forma do Lincoln achar certo, tinha a forma da Jamila achar certo, a forma da Mazé achar certo, a forma do Nóbrega achar certo. Cada um fazia como se achava certo. Então, só nesse versículo de Juízes eu poderia pregar a noite todinha sobre ele. Sobre essa questão de cada um achar o que é certo. E é interessante porque havia a lei de Moisés para direcionar as pessoas das Escrituras já. Já havia um sacerdote no templo para sacrificar e ensinar o povo. Já haviam profetas para falarem a vontade de Deus para a nação. Haviam juízes como Sansão, que eram líderes militares e judiciais para liderar o povo. Mas mesmo assim, tendo a lei, tendo sacerdotes, tendo profeta, tendo juízes, o povo ainda fazia cada um conforme lhe parecia melhor. Alguma semelhança com os nossos dias? A sociedade vive dessa forma, as pessoas nas igrejas querem viver dessa forma, cada um vivendo para Deus como lhe acha melhor, como lhe cabe na mente a forma melhor para ele. A história dos pais de Samuel se inicia com um homem chamado Eucana. Mas a personagem que se destaca nesse capítulo 1 de 1 Samuel, não é o Eucana, é a Ana, a mãe do Samuel. Porque era uma mulher estéril, uma mulher que não podia ter filhos. Mas hoje eu não quero, depois eu vou falar da Ana, em outra mensagem. Hoje eu não quero falar da Ana. Eu quero investir nosso tempo para falar da Penina, que era uma das esposas do Eucana. Eu fui ver o significado dos nomes desses personagens que viveram na vida real, não são histórias, são histórias verídicas. Vejamos o significado dos personagens da família de Samuel. O nome Eucana, sabe o que quer dizer? Deus criou. Então o nome do cara já era um negócio de impacto, né? De criar, não de esterilidade, mas de criar. Deus criou. O nome Penina é um nome bonito. Significa pérola. Pérola preciosa. O nome Ana significa graça. E o nome Samuel significa o Deus que ouve. São nomes que as pessoas não gostam muito de pensar sobre isso, mas o nosso nome, ele também influencia em nossa vida. Entenderam? O nosso nome. Por isso é bom saber escolher o nome dos nossos filhos, para depois não colocar sobre eles um peso ruim. Imagina chamar o nome do filho Judas, né? Isso é uma coisa terrível, hein? Judas Tadeu, né? Que horrível, né? Eucana, deixa eu falar sobre ele. Eucana, como diz aqui a Bíblia diz assim, quando começa a falar do Eucana: havia certo homem, tem assim na sua Bíblia? 1 Samuel? Havia certo homem. Toda vez que a Bíblia cita essa expressão e começa a dizer a genealogia dele, significa que este homem era um homem de posição elevada, significa que ele era um homem de bens e de posses, não era qualquer um, não era um pobre, ele era um homem de posição elevada. A Penina, ela tinha filhos e filhas, como diz aí a palavra. Ela era oferecida por ela, o Eucana oferecia por ela uma porção normal de sacrifício pela vida dela e de todos os seus filhos.
ela não era amada com preferência pelo seu marido Eucana. Ela vivia em rivalidade intensa com a Ana. Ela provocava e irritava a Ana. A Penina ficou marcada na Bíblia como essa pessoa irritadiça. A Ana, ela era uma mulher estéril, não tinha filhos. Mas só que tinha uma coisa: o marido dela a amava demais. O marido dela a queria muito bem, tinha uma estima muito especial por ela. Eucana oferecia porção dupla de sacrifício por ela. Por quê? Ela não tinha filhos. Ele oferecia porção dupla como se ela tivesse um filho. Vocês estão entendendo? Ele oferecia por ela e pelo filho que poderia ela ter um dia. O que a gente chama isso? Passo de fé. Era um homem de fé. Era como se ele dissesse: já estou oferecendo sacrifício pelo filho que eu vou ter, mesmo você sendo estéril. Era um homem de fé. Ela era uma mulher provocada, humilhada, angustiada pela outra esposa de Eucana, a Penina. E o que mais angustiava ela também era esse estado de esterilidade de sua vida. Eu não sei como é que esses homens conseguiam ter essas ideias mirabolantes de ter várias esposas. Eu não consigo dar conta nem de uma. Imagina 2, 3. Não, aí vai uma tem 2 filhos, outra tem 3. Imagina, gente. Né? Como é que fica? Por isso está tudo debaixo do Bolsa Família aí. Né? Um monte de filho. Vamos ver como é que aconteceu essa história maravilhosa sobre os pais do profeta Samuel. Vamos ver logo o versículo 3. Vamos ler juntos o versículo 3. Acharam aí? Capítulo 1, versículo 3 de 1 Samuel. Vamos ler juntos. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló. Para quê? Para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Todos os anos esse Eucana, ele teria que ir a Siló para adorar e sacrificar a Deus por sua família. Haviam festas que os judeus tinham que ir para oferecer sacrifício. Uma dessas festas era chamada Festa dos Pães Asmos, ou Pães Sem Fermento. E outra festa era a Festa da Colheita. Em todas essas 2 festas se fazia este ritual de oferecer sacrifício pela sua família. Nestas festas se oferecia um sacrifício pelo marido, pela esposa e por cada filho que tinha. Era uma forma de olhar para dentro de si, principalmente na festa dos pães sem fermento, porque, como diz Jesus, o fermento simbolizava o quê? O pecado. Então, quando se ia à festa dos pães sem fermento, era o Eucana dizendo para Deus, não só de forma ritual, não só por causa da festa, não só porque era a data, mas ele mostrando para Deus, dizendo: aqui está minha família, eu quero que o coração da minha família seja um coração limpo de todo tipo de pecado. Eucana demonstra que ele vivia uma vida de adoração constante, oferecendo ano após ano sacrifício por sua família. Isso demonstra um exemplo positivo da vida e da fidelidade que ele possuía, da piedade que ele tinha diante de Deus. E olha o que diz a expressão no versículo 3. Diz que ele iria sacrificar ao Senhor dos Exércitos. A história de 1 Samuel começa com os pais de um profeta. Mas como eu disse, tem 3 personagens importantes no livro. Quem é?
o profeta, Saul e Davi. E aí o livro de Samuel, apesar de começar pelo nascimento de um profeta, já começa sendo descrito que eles iriam sacrificar a um Deus que guerreia ao lado do povo, o Senhor dos Exércitos. A palavra, é a primeira vez que a palavra Javé Sabaoth aparece na Bíblia, o Senhor Jeová dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos. É a primeira vez que essa expressão aparece, é aqui. Tal expressão mostra o poder com o qual Deus iria estar com o povo na história de Samuel. Nunca se viu tanta luta de Deus ao lado do seu povo como nas histórias de 1 Samuel. E começa já o profeta sendo o líder. Um líder que quer uma guerra do jeito de Deus, nunca do jeito do homem. Naquela época, as festas eram descritas e eram mostradas para o povo como sinais de obediência. E quando você lê o livro de Levítico, veja lá comigo, volte para o livro de Levítico, capítulo 7, a gente vai ver como é que Eucana ia realizar esse sacrifício. Como é que era feito esse sacrifício? Levítico capítulo 7, versículo 11. Levítico capítulo 7, versículo 11. Acharam? Não desmarque o 1 Samuel não, tá? Levítico capítulo 7, versículo 11. Diz assim, ó. Vamos ler juntos. Esta é a regulamentação da oferta de comunhão que pode ser apresentada ao Senhor. Olha o versículo 12. Se alguém a fizer por gratidão, então junto com sua oferta de gratidão, terá que oferecer o quê? Bolos sem fermento, amassados com óleo, pães finos sem fermento e untados com óleo, bolos da melhor farinha, bem amassados e misturados com óleo, juntamente com sua oferta de quê? A oferta de quê? Comunhão e gratidão. Está descrito dessa forma na sua Bíblia? Oferta de comunhão e de gratidão. Ou então o que, que se espera dessa família? Comunhão e gratidão. Tinha que ser uma família desunida, Nóbrega? Uma família de comunhão e gratidão. Continua. Apresentará uma oferta que inclua bolos com fermento. De cada oferta terá uma contribuição ao Senhor que será dada ao sacerdote, que asperge sangue das ofertas de comunhão. 15. A carne de sua oferta de comunhão, por gratidão, será comida no dia que for oferecida, nada poderá sobrar até o amanhecer. Eles iam depois comer dessa oferta. Se, contudo, sua oferta for resultado de um voto e for uma oferta voluntária, a carne do sacrifício será comida no dia em que for oferecida, e o que sobrar poderá ser comido no dia seguinte. Olha só, queridos. Você ia ofertar, ia ter o momento de comer com a família da carne oferecida desse sacrifício. É exatamente nessa época em que Ana, preste atenção, volte lá para Samuel. É exatamente nessa época de oferecer esse sacrifício, Eucana ia com a família toda, aquele monte de menino, e a Ana ali, sozinha, sem um filho, e ele ia oferecer, sentava à mesa, você comia a carne destas ofertas, em gratidão a Deus pela família. Exatamente nessa época, Ana sentada com toda a família para celebrar, ouvindo o barulho dos meninos brincando, os filhos de Penina, ouvindo também as provocações e menções de Penina sobre ser mãe de uma forma enaltecida. Imagina só, está lá a Penina, na hora de comer a carne, beber o vinho, né?
Obrigado, Senhor Deus, porque eu sou uma mãe com muitos filhos e filhas. Filhos e filhas. Entendeu? Obrigado, Jesus. Não tem quando a gente não ora a Deus, mas a gente ora para os outros. Eu odeio oração assim, dá vontade de eu ir lá e puxar os cabelos. Né? Está orando para os outros. É horrível. E está ali a Ana, escutando isso, vendo isso, ouvindo as provocações, as menções de Penina. E é nessa hora que a Penina começa a provocar. Todo ano Penina fazia isso, na hora das refeições. Todo ano. Então a ida da Ana para a festa não era uma ida contente. Ela já sabia que ia ser provocada, ela sabia que ia ser humilhada. A ideia da Penina era provocar a Ana até deprimi-la. Você já viu pessoas que chegam perto de você desse jeito, que só sossegam quando deixam você deprimido? Só param quando vem a angústia nos teus olhos, as lágrimas, os teus olhos lacrimejando. Penina é uma mulher que quer mostrar-se vencedora, que quer mostrar que está por cima da carne seca, mas, ao meu ver, é uma mulher infeliz e uma mulher derrotada. Por que eu estou dizendo isso? Por alguns fatores que eu descrevo aqui, junto com as Escrituras. Primeiro, Penina não é uma mulher amada. Penina não é uma mulher amada. Você pode dar, você não pode dar para o outro aquilo que você não tem. Você não pode dar amor se você não recebeu amor. Você não consegue dar respeito se você nunca provou o que é respeito. Você não pode dar perdão, compreensão, se você nunca provou do perdão e de compreensão. A dor, a mancha no coração de Penina é pior do que a esterilidade de Ana. A Penina, ela é estéril de bons sentimentos. É uma mulher que o seu coração não entra coisa boa, só tem coisa ruim dentro de si. Ela é uma pessoa mal amada. Penina, ela recebe o básico por ser esposa. Você sabe quando não dá mais para ir à frente em uma relação? Quando chegou o limite que tinha de dar? Penina é uma mulher que tem uma casa, tem comida, tem empregados, tem roupas, tem filhos, mas é infeliz no seu relacionamento, no seu casamento. Qual mulher é feliz se não estiver bem com seu marido em casa? Qual mulher é realizada se não estiver bem com seu marido em casa? Como se sentir vitoriosa, recebendo só o básico, comida, roupa, e não ser amada por seu marido? Como ser feliz dessa forma? Penina não é uma pessoa amada, e ela está ali só vivendo do básico. E o marido, por saber quem ela é, dá o básico a ela. Imagina só se perguntasse para o Eucana: olha, você pode escolher agora, porta número 1, Penina amargurada, porta número 2, a Ana estéril. Você acha que qual porta ele ia entrar? Da Ana estéril. Porque é melhor viver com uma mulher que não pode ter filhos do que com uma pessoa amargurada. Penina é uma mulher
que eu acho essa expressão triste, mas ela é verdade, é uma reprodutora. É a parte mais chata dessa história. Penina era uma mulher que servia apenas para ter filhos e nada mais. Tais mulheres vivem para competir com as outras. Diz que mulher, quando se arruma, não se veste para o marido, né? Se veste para mostrar para outra mulher. Não entendo isso, não. Por dentro de sua família não existe propósito de família, não existe propósito de vida. Ela quer estabelecer competição. Ela sabe que seu marido é o marido que gosta da outra. Ela sabe. E esse tipo de mulher, eu conheço um bocado, gente, mas é muito. Ela sabe que o marido está casado com ela só por causa do status. E ela está ali por causa do status. Eu vejo um bocado onde eu ando. Eu entro nesses condomínios aqui em Fortaleza e é engraçado até. Você jura que é a filha do homem, ou neta, mas não, é a esposa. Entendeu? E está lá, a mulher toda arrumada, junto daquele senhorzinho malta que já não faz mais nada. Existem mulheres em nossa cidade que sabem e não escondem que seus maridos só estão com ela por causa do design dos seus corpos. E elas estão felizes, se contentam com isso, como se isso fosse o máximo, e se exaltam sobre outras porque as outras não têm. Você já viu esse tipo de gente? Você gostaria de ter a visita de uma pessoa dessa na sua casa? Pois é, a Ana convivia com uma mulher dessa todos os dias de sua vida. Imagine como que era angustiante para Ana conviver com a Penina. Um outro detalhe sobre a Penina: seus filhos não poderão ser amados, pois ela só tinha amargura dentro de si. Poderia ter muitos filhos, mas os seus filhos não eram amados e não poderiam ser futuros homens e mulheres amados, porque eles recebiam da mãe só amargura. Penina se mostra uma mulher não exemplar, pois revela diante dos seus filhos que competir e se mostrar mostrar-se melhor que os outros ocupa o pódio de sua vida. Isso era importante para ela. Eu tenho um filho, Senhor, ela não tem. Para ela era importante se mostrar diante da outra que tinha uma deficiência. Seus filhos, os filhos de Penina, eles crescerão e valorizarão o exterior, jamais o que a pessoa é por dentro. Os filhos irão ver os membros de sua família como competidores e não como irmãos. Vão estar sempre competindo com o outro. Seus filhos irão odiar, irão provocar, irão humilhar os outros que possuem algum tipo de capacidade ou debilidade. Esta semana, o Nine, presidente do Brasil, foi tirar onda com pessoas com deficiência mental. Dizendo que tem um parafuso solto. Pessoas autistas, vamos dizendo que tem parafuso solto. Eu espero que ele me pergunte um dia quem é que tem parafuso solto, que eu vou responder para ele. É esse tipo de gente
que tem prazer em humilhar quem tem algum tipo de deficiência. Os filhos de Penina viam isso na mãe. E tu acha que eles não iam copiar? Claro que iriam. Era um péssimo exemplo para seus filhos. Penina vive um ciúme doentio. E a causa desse ciúme era Ana. Claro, ela estava vivendo em uma época que não era como a nossa. Na época era normal um homem ter várias mulheres. Penina, ela cai no pecado de Caim. Qual é o pecado de Caim? Comparar sua vida com a dos outros. Diga para o seu irmão, comparar sua vida com a dos outros é pecado. Entendeu, querido? Se você ficar comparando sua vida com a dos outros, isso é pecado. Caim fez isso. E caiu. Caim caiu por causa que comparou sua vida com a do outro. E Jesus condena isso. Lembra quando Jesus contou a parábola de um fariseu e um publicano que é o templo? O fariseu, ele orava assim, ó: eu te agradeço, Senhor, porque eu não sou como os outros. Olha, como o cara começa a falar isso, já começa a mostrar, ó, eu sou mais, eu sou top, né? Meu cartão de crédito é ouro, né? Eu te agradeço, Senhor, porque eu não sou que nem os ladrões, eu não sou que nem os corruptos, eu não sou que nem os adúlteros. Ainda olha para o publicano, coitado, estava do lado dele, diz assim, ó: eu não sou que nem este publicano. Jesus pergunta para as pessoas que estão ouvindo essa parábola: quem é que volta para casa agraciado? Quem é que volta com a sua oração respondida? Todos sabem a resposta: não era o fariseu, porque Deus não gosta de pessoas assim. A Bíblia diz que os orgulhosos Deus conhece de longe, bem de longe. Por quê? Porque Ele não quer perto. Ele não quer pessoas presunçosas, arrogantes, que se mostram acima dos outros, andando com Ele. Querido, é péssimo quando pessoas olham outros que têm algum tipo de deficiência, necessidade, assim, ah, mas eu consegui isso, eu consegui aquilo, eu sou assim, sou assado, se exaltando sobre o outro. Isso é péssimo. Quando olhamos dessa forma para a debilidade dos outros, nós começamos a retirar os olhos das nossas mazelas mais profundas. O ciúme e a inveja, que nem aparece aqui na vida da Penina, são sentimentos doentios que nos fazem ir cada dia mais profundo, mais para baixo. Nós não conseguimos vencer através da inveja, nós não conseguimos vencer através de ciúmes. Culpar os outros por causa da nossa infelicidade é o caminho mais fácil e rápido para quem não quer assumir a sua responsabilidade. Eu sou infeliz por causa do outro. Minha vida não dá certo por causa do outro. Eu não consegui isso na minha vida por causa do outro. O outro não pode ser culpado, mesmo sendo da sua família, porque sua vida é infeliz. A primeira pessoa que fez isso foi Adão, e Deus não aceitou esse tipo de coisa. Lembra que Adão fez lá em Gênesis? Disse o homem: foi a mulher que tu me deste, a companheira que me deu do fruto e eu comi. Eu tinha boca, né? Comi. Deus não aceita, Deus não gosta. Penina, ela não percebe que a sua inveja faz ela ser menos que a Ana. Ela não percebe que aquele jeito dela ser
mesmo tendo um nome tão bonito, que significa pérola, faz ela se tornar uma mulher feia, né? É mais prático para Penina culpar a Ana como razão da sua infelicidade no casamento. Agora pensa comigo, por favor. Se a Ana morre, tu acha que o Elcana ia amar mais a Penina? Não, ele ia dizer assim: Senhor, mata essa desgraça também. A mulher que ele amava morreu. E aí ficou quem? A mulher que ele não tinha tanto amor. Era uma mulher provocadora. Não estou chamando ela de provocante. Provocadora, como diz a palavra. Não é assim que diz? Ela sentada à mesa com a família, Penina se exalta de forma que a Ana se sentia humilhada. Mesmo recebendo apenas aquela porção básica, ela se inflama de prepotência contra a Ana. Ela provoca a Ana até que ela perda a vontade de comer. Olha só, presta atenção isso aqui, gente. A Ana recebia porção o quê? Dupla. Por ela e pelo filho que ela não tinha. Então, quando sentavam na mesa, a Penina ia comer da porção básica, aquela que era dela. O filho dela ia comer da básica, a filha também. A Ana ia comer mais. E era um símbolo da benevolência, da graça, do amor do marido para com ela. Aí, quando a Penina começa a ver aquilo, que ela tem mais do que ela na mesa, ela só tinha o dela. A Ana tinha o dela e do filho que ela não tinha. Ela quando começa a ver isso, ela começa a provocar a Ana, a ponto dela ficar tão angustiada, tão mal na mesa, que a Ana não sentia vontade começava a sentir vontade de chorar. E aí, quando a gente sente vontade de chorar na hora da refeição, o que acontece? A gente não quer comer. Vixe, esse era um momento de glória para a Penina. Era um momento de satisfação para ela. E aí, quando a Ana sai da mesa, sem vontade de comer, para chorar, para ir para um canto para chorar, a ideia da Penina era: agora o Elcana vai ficar com raiva. Agora o Elcana vai ficar indignado, porque ele oferece porção dupla e ela nem come. Só que o homem amava demais a mulher, rapaz. Como eram as perguntas que ele fazia para ela? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos, né? Essa pergunta, né? O que mais que ele pergunta para ela? Né? Que você chora porque está triste, e está preocupado, entendeu? Ele ia atrás dela, para conversar com ele queria saber a razão, ele queria ajudar, era um homem piedoso. Penina, ela come a carne à mesa, que era para celebrar a família, que era para celebrar a comunhão, e a gratidão. E ali ela celebra o ódio no seu coração. Ela celebra a esterilidade da outra. Uma coisa é mais certa nesse texto, que eu posso dizer, não está descrito aí, mas está nas entrelinhas. Deus não tem como abençoar uma mulher que tem um coração como a Penina. Não tem como Deus abençoar, não tem nem como dar um jeito. Quantos estão entendendo? Penina não age como uma mulher piedosa, apesar de ter um marido piedoso que servia de exemplo para ela. Elcana, ao oferecer anualmente porção dupla por Ana, mostra piedade, compaixão
amor, fé. Fé que ela poderá ter um filho um dia. Penina, ela age como uma filha de Belial, como uma ímpia. O que é o ímpio? O ímpio é aquele que não tem piedade, sem compaixão. Assim era a Penina. Não perde a oportunidade de humilhar quem já está com um choro na garganta. Não tem quando o choro está aqui, ó, né? E aí ela está ali, ó. Eu vou deixar essa pessoa angustiada. É gente que gosta de chutar o cachorro ferido. O cachorro já está atropelado no meio da estrada, chega e acaba de chutar assim. Penina não vê Deus agindo através do seu marido na vida da Ana. Era normal viver um homem, várias mulheres e filhos. Queridos, se eles não trabalhassem juntos, como diz Jesus, uma família, uma casa dividida não subsiste. Ela só consegue ver a Ana não como membro da família, mas como oposição, como um problema que precisa ser eliminado. Quem é ímpio sempre vai tentar te humilhar, mesmo quando eles vivem na lama do pecado. Podem eles estar pior do que você, mas vão querer se exaltar sobre você. O que esses textos, o que é que essas definições sobre Penina geram em tua mente? De quem a Penina te lembra? De você ou de alguém? Penina não vê sentido em comer pães sem fermento, pois o fermento do ódio estava dentro dela. A festa dos pães sem fermento era uma simbologia de um coração sem fermento do pecado, um coração limpo e sem mazelas. Mas Penina não está com esse coração assim. Penina está com um coração de ímpia, sem piedade. Penina era exatamente o reflexo de uma geração que vivia, como diz Juízes capítulo 21, vivia da forma como lhe parecia correto. E não via problema em sacrificar. E não via problema em ir ao templo. E não via problema em estar na festa dos pães sem fermento. Com um coração tão mau, tão cheio de maldade. Há milhares de pessoas que vivem como cristãos nas igrejas, com a família e com o coração assim. Vivem para Deus e com a família com um coração assim, que nem Penina. E eles agem como se estivessem certos diante de Deus. Não, ninguém sabe, é uma coisa aqui muito pessoal. Sim, mas Deus não se agrada. Recebem o básico em suas vidas medíocres e vivem como se estivessem por cima da carne seca, a ponto de terem o direito e a prepotência de humilhar os outros que têm algum tipo de deficiência ou problema. O coração de Penina é um coração ímpio, sem piedade, nem com as pessoas e nem a piedade de Deus. Veja sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, Paulo dá um conselho para nós, para não termos um coração que nem o de Penina. Efésios capítulo 4, versículo 31. Acharam? Olha o que diz. Livrem-se. Tem assim na sua Bíblia? Tem assim? Livrem-se. Lancem fora, tirem de vós, livrem-se de toda amargura, livrem-se de toda indignação, livrem-se de toda ira, livrem-se de toda gritaria, de toda calúnia, bem como de toda maldade. É o 4:31, versículo 31. Acharam aí? 4:31 de Efésios. Livrem-se
de toda essa maldade. Livre-se dessa ira, dessa amargura, dessa indignação. Livrem-se. Queridos, eu quero pensar um negócio contigo hoje, bem sério, para a tua vida. Olha para cá, por favor, preste atenção. Quantos de vocês não ficam na parede com Deus? Ó Senhor Deus, Senhor, não quero dizer palavrão, me ajuda. Senhor, não quero tratar mal meu filho, eu não quero tratar mal meu esposo, a minha esposa. Ó Senhor Deus, vem Espírito Santo, manda um anjo, Senhor, tocar na minha cabeça, manda uma brasa viva. Já ficou assim, hein? Alguém já ficou desse jeito? Entrou nessas orações dessa forma? Senhor, vem, enche a minha vida com a tua graça, derrama, me transforma de dentro para fora. Ai, Senhor, me quebra, faz de novo, Jesus. Alguém já ficou assim? Eu quero ser uma nova pessoa, uma nova criatura. Já ficou assim? E aí você ora assim, e o que é que acontece? Nada. Por que, Ronaldo? Por que não acontece nada, Nazaré? Tem coisas que Deus quer tirar da minha vida, e tem coisas que você precisa tirar. Sabe qual é a ordem de Paulo aí? Se livre disso. É você que tem que se livrar disso. Você não tomou a decisão de jogar no lixo ainda. Quando estou entendendo, diga amém. Você tem que tomar a decisão de jogar no lixo. Eu não vou mais dar espaço para isso. Isso não vai mais fazer parte da minha vida. Essa ira, essa gritaria, essa calúnia, essas amarguras da minha alma, essas indignações, essa maldade do meu coração, eu vou lançar fora. Eu vou me livrar dessa porcaria. Olha o conselho de Paulo no versículo 32. Faz uma troca. É isso que Paulo está querendo dizer, ó. Faz uma troca. Aí ele diz assim, ó, tem assim, ó, sejam o quê? Quer dizer, tenha um caráter, é para ser, não é para ter, não é para ter bondade, é para ser. Sejam bondosos. Tem assim, bondosos na sua Bíblia? Né? A Penina tinha que ouvir esse versículo aí, não tinha a Penina? Várias Peninas hoje precisam ouvir essa mensagem. Sejam bondosos, sejam compassivos. O que é uma pessoa compassiva? Uma pessoa que tem compaixão do outro. Seja compassivo uns com os outros. Olha, aí entra o segredo da graça de Deus na vida do crente. Perdoem-se mutuamente. Oh, glória a Deus. Perdoe-se mutuamente. Mas o padrão de perdão não é o padrão da Vitória, não é o padrão da Jamila, porque o padrão da gente é um padrão caído, é um padrão que perdoa, depois está relembrando, é um padrão que a ferida fica aberta por anos e anos, é um padrão diferenciado, como diz aqui a palavra, perdoem-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Tem um modelo, é o perdão de Deus em Cristo por você. Nosso irmão Lincoln leu um versículo dizendo que o Senhor, assim como o Oriente está longe do Ocidente, que o Senhor afaste de nós as nossas transgressões dessa forma. O que ele quer dizer, o salmista Davi? Que as minhas transgressões estejam tão longe de mim que eu nem vejo, como se estivesse do outro lado do continente. Do outro lado, no outro polo, no outro canto, me livrei disso. Com todo o carinho do seu coração, pega no ombro do seu irmão e diz: meu irmão, se livre dessas maldades. Amém?
Então, quando eu vejo a vida da Penina, eu tenho que lembrar do Paulo. E eu acho maravilhoso a expressão que o Paulo usa aqui, ó. Perdoem-se mutuamente. O que é mutualidade? O que é mutualidade? Hein? Mutualidade é eu ajudo a Mazé me ajuda. Então, quando o Paulo diz assim, perdoe-se mutuamente, eu perdoo a Mazé e Mazé também me perdoa. Com esse amor de Cristo. Estão entendendo? Então, a Penina, como uma mulher pérola da casa, com filhos, deveria ter mais compaixão da Ana, que era uma esposa, membro da família, mas compaixão, era a realidade daquelas famílias. O pessoal está assistindo Reis agora nesse tempo, né? E vê que o clima entre mulheres que são casadas com o mesmo marido é meio tenso, né? Você falar de mutualidade ali, a faca risca. Nós somos hoje o povo de Deus com o Espírito de Cristo. E nós não podemos permitir que o coração de Penina encontre espaço na nossa igreja, na nossa família. Amém? Nós não podemos permitir. E não vai vir anjo, não vai vir poder de Deus, não vai vir uma espada flamejante do céu para fazer isso. Quem faz isso somos nós. É nós que temos que livrar nossa casa, nossa vida desses males. Quantos estão entendendo essa mensagem hoje? Diga amém. Queridos, nós não tem atalho, tem que passar por esse caminho. Ronaldo, essa semana eu vou me livrar de tudo. Eu duvido que você se livre de tudo. É um processo doloroso, principalmente se você gosta de sentir ódio no seu coração, ira, indignação. Demora. Não dá para desentortar esse ferro facinho. Demora. E aí precisa se fortalecer, você precisa se fortalecer, como diz Paulo, na força do Senhor. Porque se depender da sua força, não dá. Não dá. É nessa hora que o Senhor vai te fortalecer, para você se livrar. Amém? Vamos fazer uma pergunta para nós terminarmos. O coração de Penina já bateu dentro de você? Hein, queridos? Esse coração que compete com os outros, que se irrita, que é amargurado, que se satisfaz com a tristeza do outro. Queridos, não tem bom nesse lugar. Todos nós já demos espaço para a Penina dentro de nós. Baixe sua cabeça, feche os olhos, vamos orar. O conselho de Paulo é: sejam bondosos, sejam compassivos uns com os outros, perdoem-se, assim como Deus os perdoou em Cristo. Faz tua palavra se cumprir hoje no meio dessa igreja, Senhor. Faz a tua palavra encontrar os corações nessa noite aqui como terra fértil para brotar os frutos o fruto do teu Espírito, Senhor. Minha oração é que nossas relações sejam espirituais.
cheia de bondade, compaixão, amor, mutualidade. Gera dentro de nós, Senhor Deus, que isso venha expelir para fora de nós toda maldade, toda ira, toda amargura, toda indignação, toda calúnia. Vem tirar, Senhor. A história desta mulher, Penina, mostra a gente como se estivesse olhando no espelho. As nossas vidas quando estamos tão infelizes, dentro da família, mostra nossas vidas quando nós não somos exemplo para os nossos filhos, mostra para nós, ó Senhor Deus, coisas ruins, que aparecem nesta noite, porque o Teu Espírito está aqui, para mudar a minha vida, para mudar a Tua vida. Oh glória, 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 glória pelo que o Senhor está fazendo aqui essa noite. Trabalhe em nossos corações. O Senhor nos deu uma ordem, a ordem de nos livrarmos de toda amargura, de toda indignação, de toda ira, de toda gritaria, de toda calúnia, de toda maldade. Fique de pé, continue orando, fique de pé agora, irmão. Bote a mão no seu coração e diga para Deus: Deus, eu quero me livrar hoje disso. Eu quero arrancar de dentro do meu coração todas essas mazelas eu quero tirar. Eu quero começar um processo de transformação aqui, Senhor Deus. Eu quero me livrar disso. Existem maldades da minha alma, Senhor Deus, que estão, ó Deus, e me atrapalham nos relacionamentos com a minha família, com a minha igreja. Tira em nome de Jesus, por favor, Senhor. Vem, Senhor Deus. Me ajuda aqui, a força do Senhor para me livrar disso. Tenha agora, meu irmão, minha irmã, uma decisão séria consigo mesmo, de dizer: eu não quero mais isso. Eu vou andar correto diante de Deus. Eu não vou mais sentir essas indignações. Eu vou ser o policial das minhas emoções. Eu vou ser o fiscal da minha boca para não ficar gritando, caluniando. Eu vou ser o carrasco das minhas próprias amarguras. Elas não vão encontrar espaço, porque eu vou ser cruel com a minha amargura. Vem, Deus, continua agindo, nos ajuda a se livrar de todas essas mazelas, em nome de Jesus. A ordem, meu irmão, minha irmã, é: livrem-se de tudo isso, livrem-se de tudo isso, livrem-se, lancem fora. Lancem fora, não aceitem mais. Encha seu coração de bondade, compaixão, mutualidade e perdão proveniente de Cristo. Encha seu coração. Age, Senhor Deus, no meio da tua igreja. Que tua palavra venha se cumprir em cada homem, em cada mulher aqui. Que este coração de maldade, de Penina, não encontre espaço na nossa casa, não encontre espaço na nossa igreja. Nós já vimos isso aqui dentro. Tira em nome de Jesus, Senhor Deus. Tira. Venhamos a ser piedosos. Venhamos a buscar a piedade como família de Deus. Que venhamos a chegar aqui, Senhor Deus, nos cultos ao Senhor, como diz a tua palavra, como um mandamento das festas dos pães sem fermento, com comunhão e gratidão. Comunhão na nossa casa, comunhão na nossa igreja, gratidão pela nossa família, gratidão pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, gratidão pela igreja que temos, gratidão pelo cuidado do Senhor com as nossas vidas. Que nada venha atrapalhar nossa comunhão, Pai.
Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus.